E aí, veja só, eu não pude hoje deixar de buscar aquela minha tuitada, tá? Meu Twitter está divertidíssimo. Por quê? Lá, eu achava que tinha sido na quinta rodada, viu? Mas foi na quarta rodada que eu escrevi o seguinte, deixa eu até abrir aqui, tá? Porque a onda tá grande. Deixa eu abrir aqui. No dia 6 de maio, né, quando o Vitória tinha vencido pela quarta rodada o Botafogo de São Paulo, né, fora de casa, acho que foi 3-0 esse jogo, se não me engano, eu escrevi o seguinte: o exemplo do Náutico, que largou com 5 vitórias e depois implodiu no campeonato, é uma exceção. Por mais que esteja vivo na memória, é importante entendermos que é uma enorme exceção. A largada do Vitória, dentro de um mínimo de normalidade, deixa a Série B com 3 vagas abertas. Foram 99 comentários abaixo dessa tweetada. Tá aí, Pedro colocou na tela, né? Eu não Pedro, comentei, não, mas eu comentaria. Eu teria comentado. Vai descendo. Foi assim, emocionado. Vamos Total. ver depois, né? Vai descendo um pouquinho. Ainda Elenco te só joguei no meio, viu, Broca? Eu veterano. te joguei no meio ali, viu? Exatamente. Eu peguei, Veloz, sobe a aí, Pedro, um informação, pouquinho. né? Sobe um pouquinho, Pedro. Sobe aí um pouquinho. Quem tinha O primeiro largado, já né? foi aí, ó. Gledson. Tu já cravou vitória na Série A. 4 rodadas, time sem banco e cheio de veterano. E aí eu respondo para ele, né, que eu não cravei. Né? E aí eu respondo para vários o seguinte: todo mundo leu que eu só disse que a Série B restavam 3 vagas e quase ninguém leu o mínimo de normalidade. E o que é que eu quero dizer com isso? É que para mim, quando um clube do porte do Vitória, não é o Ituano, não é o Tombense, é o Vitória. Quando larga com 4 vitórias, 5 vitórias, você já desenvolveu uma margem de erro que para uma Série B, para uma Série A nem de perto, mas para uma Série B, lhe protege das primeiras oscilações. Tá? E isso, no caso do Vitória, ainda foi mais importante porque virou a página de 2023. A página de 2023 do Vitória era horrorosa. Era um clube que estava condenado a uma Série B desesperadora. Desesperadora. Tá? Mas essa página foi virada. Foram 4 vitórias quando eu tinha dado essa tuitada, mas veio a quinta, sem sofrer gols, marcando muitos gols, vencendo bem fora de casa, passando por adversários chatos. Tá? E aí, é o que eu desenhei. Bastava normalidade. E o Vitória, eu diria que ele não fez, depois das 5 vitórias, algo fora da normalidade. Não foi uma máquina avassaladora. Você pode ver que o Vitória não está entre os melhores primeiros colocados da história. Ele perdeu pelo caminho, ele apanhou pelo caminho. Tá? Teve uma ou duas fases de oscilação, uma mais profunda que inclusive chegou a deixar o G4, ele volta ao vencer o Sport na ilha, talvez no resultado tenha sido o mais importante, né, do campeonato para o Vitória, que estancou uma curva negativa ali. O Vitória realmente poderia, se perde na ilha, ele poderia ter sido empurrado de ladeira abaixo, mas não aconteceu. Poderia ser que Léo Condé caísse, poderiam ter outras curvas do caminho, mas não aconteceu. O Vitória respondeu muito bem àquela curva negativa ali no final do primeiro turno, respondeu muito bem depois de tomar um 6-0, que não é fácil. Quando ele toma aquele 6-0 do CRB, se coloca um pouco em xeque, tá? Se o time seguiria daquela forma. E é isso, né? Foi uma... Aí hoje eu abri meu Twitterzinho, escrevi o seguinte: a fila do perdão está aberta. E dessa vez os torcedores do Vitória que estão fazendo o meu trabalho. Estão marcando cada um dos que duvidaram. Está uma diversão. Eu nem precisei ir buscar porta a porta os que me chamaram de emocionado e afins, tá? Olha, fila do perdão aberta. A turma guardou bem demais. E aí a turma do Vitória tá em cima aí, tá com toda razão e com todo direito, celebrando, né, e jogando aí em cima dos que... Eu vejo que essa campanha do Vitória, ela tem uma
uma certa semelhança, certo? Não é parecido porque o Vitória vinha de anos mais complicados, apesar de que também o time que eu vou citar vinha também de anos difíceis, né? Que é o Fortaleza. O Fortaleza também ficou um bom jejum, e naquele ano que ele subiu para a Série B, Fred, a meta do Fortaleza era até, assim, tentar terminar na primeira página de tabela de Série B, não era logo acesso de cara, até porque vinha de 8 anos de Série C. E quando perdeu o estadual para o Ceará, era quase assim, era muita crítica em cima do Rogério Ceni na época, para demissão e tal, e o Marcelo Paes manteve. E ele teve um começo de campeonato muito similar ao do Vitória. Se eu não me engano, acho que nos primeiros 7 jogos só um empate, o resto tudo foi vitória. E naquele período fez ter uma mudança diferente, que aí eu acho que clubes com torcida, né? Clubes que têm esse poderio com torcida, e uma torcida que entende um contexto que talvez seja de expectativa mais baixa, e quando tem uma largada como essa, volta aquele clube que se observava como um time de, pô, esse clube, essa torcida tem capacidade de fazer, buscar aquilo que já conseguiu ser mais, digamos, prevalecendo, né, no cenário até mesmo nacional. Mesmo que o Vitória, nas últimas temporadas, em vários momentos, né, deixou a desejar. Então, acho que as primeiras rodadas foi um fator determinante para o time dentro de campo mudar também o perfil do torcedor da maneira como ele acompanha essa Série B, porque o torcedor ele estava frustrado com mais um fracasso no estadual, com mais um fracasso na Copa do Nordeste, e eu acho que o começo da Série B foi a mudança necessária para que houvesse uma coisa que eu até já falei aqui já tem um tempo, essa sinergia torcida-time. Todo o time comprou a ideia, mesmo a gente falando de alguns jogadores questionáveis, assim, estou falando não no Vitória, nessa Série B, porque realmente são jogadores relevantes, mas eu estou dizendo assim, na carreira, o Oswaldo se recuperar nesse momento, Léo Gamalho, mesmo sendo um jogador que até era, digamos, buscado para uma Série B, o Léo Gamalho ainda sobra, mas ele teve problemas, né? Questões físicas, questões até mais sérias, que ele acabou tendo que ficar ausente por um tempo, né? Aí vários nomes que chegaram no Vitória sobre muita Vitória chegou dúvida. a ter Trellis sendo Isso, titular no começo da Série B, né? o Depois Elton saiu, mas Men, o próprio Camutanga, né? Apesar de ser um zagueiro muito esforçado, mas tecnicamente falando, não ser assim. Houve momentos de dúvida no Vitória, pode perder Wagner Leonardo. Então houve momentos em que o Vitória ele soube sempre entender o contexto e tentar sempre se superar. E eu acho que foi talvez essa campanha mais bem executada, talvez não, né? Certamente foi a campanha mais bem executada nessa Série B, por saber lidar com as situações. Até mesmo na segunda janela, nomes que acrescentaram em termos de qualidade, mas também não são jogadores tecnicamente acima da média, como se a gente fosse imaginar, por exemplo, o que o Ceará fez de trazer jogadores, ou o Atlético Goianiense fez, mas ele trouxe jogadores que souberam comprar a ideia do que o time já vinha fazendo, a maneira de jogar, sabe? A maneira mais focada com o jogo e lutando por cada partida, e isso fez com que o Vitória conseguisse chegar nessa campanha, né? Faltando aí 5 rodadas para acabar, praticamente confirmando aí o seu acesso de maneira virtual.